Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um octógono regular, inscrito em uma circunferência de raio 5,8. Desculpa a rasura aqui, eu acabei mudando de ideia. Então, para iniciar a construção de octógono, que é uma construção, inclusive, que nós já temos aqui no canal, nesse caso, a gente vai começar aí com uma circunferência de raio 5,8, tá? Então, vou pegar aqui a medida de 5,8. Quero lembrá-los que como a construção do hexágono, do octógono, nós já temos, eu não vou detalhar tanto aqui essa construção, tá? Eu vou focar aí mais em outros elementos do problema proposto. Mas aqui, então, nós temos uma circunferência de raio 5,8. Construir. Para construir o octógono, nós temos aqui alguns processos, né? Então, por exemplo, um dos modos de resolver é determinar inicialmente aqui um diâmetro. Vou determinar um diâmetro qualquer. Como que eu faço isso? Eu não preciso do diâmetro inteiro, eu só preciso dos extremos. Então, alinhei minha régua com O, determinei um ponto aqui e determinei um outro ponto aqui. Esses dois pontos que eu determinei, eles serão aqui vértices, então, do nosso polígono regular, né? Então, do nosso octógono. O próximo passo da nossa construção é construir a mediatriz desses dois pontos. Então, eu vou pegar o meu compasso, abrir numa medida maior que o raio, né, que é maior que a metade do segmento, e vou determinar aqui dois pontos. 2. 2. Eu não preciso, gente, do segmento inteiro, né? Eu só preciso do vértice, então, onde a gente vai ter a intersecção. Então, ao invés de traçar essa mediatriz inteira, eu vou simplesmente alinhar e determinar dois pontos. Vocês aqui que já acompanham o canal sabem que eu não gosto de bagunça, né? Isso é na vida, assim, mas também na construção. E aqui, então, eu não preciso traçar a reta inteira, percebe? Eu até poderia, mas não há necessidade. Eu só preciso das intersecções. Então, eu uso a minha régua como um apoio e determino aqui as intersecções. Agora, o próximo passo é... Eu já tenho aqui, então, 4 vértices, né? Então, eu vou nomear, por exemplo, aqui, de H, B, D, F. Eu preciso pular um, né? Porque esses ainda não foram encontrados. Se eu traçar esses segmentos aqui, né? Então, esse segmento HB, BD, BF e FH, eu vou ter um quadrado. Então, isso daqui também é a construção de um quadrado, dadas as medidas das diagonais, né? Então, lembrando que o quadrado é um quadrilátero irregular, equilátero e equiângulo, lados congruentes e ângulos congruentes, e por isso também as suas diagonais têm a mesma medida. Inclusive, é bem interessante você tentar demonstrar por que que isso acontece. Só que eu não quero um quadrado, falta um outro vértice, né? Por exemplo, o vértice A, que eu tenho H e B. Esse vértice A, ele equidista de H e B. Ele também está na circunferência. Então, eu posso construir a mediatriz de HB, se eu quiser, ou eu posso construir a bissetriz do ângulo HOB. Elas vão coincidir. Eu vou construir a bissetriz por quê? Eu já tenho aqui um traçado. Para construir a bissetriz, a gente pega na origem do ângulo, no caso seria O, determina dois pontos que estão ao lado do ângulo. Eu já vou usar B e H, porque B e H é equidista de O, e aí eu vou determinar um outro processo aqui. Na verdade, esse processo de construir essa bissetriz é o mesmo processo para construir a mediatriz, né? Ó, só que eu já aproveito e já uso esse ponto, né? Então, eu já economizo aí no meu traçado. Lapiseira 0,5, eu vou alinhar aqui. E olha só, gente, eu nem preciso fazer a reta inteira, só determino dois pontos. Então, esse daqui seria o meu ponto A e esse daqui seria o meu ponto E. Eu poderia fazer o mesmo procedimento aqui, BD, poderia, nenhum problema, mas note que eu já tenho o lado do meu octógono regular. O lado do meu octógono regular é HA, AB, ou DE, ou FE. Então, ao invés de construir a mediatriz, dá um pouco mais de trabalho, apesar de ser rápido, eu só vou pegar essa medida, ó, e tchucs, já determinei o outro vértice. Com a mesma medida, já determinei aqui o outro vértice. Então, aqui eu teria o vértice C e aqui eu tenho o vértice G.
Ou seja, agora eu já tenho todos os vértices do nosso polígono, tá? Então, eu vou traçar o nosso polígono aqui de caneta, é uma caneta 05, tem aí o mínimo de precisão, mas eu também tô usando aqui porque eu acho que fica mais... Vocês conseguem identificar melhor, né? Ainda mais quem tá aprendendo, ajuda a visualizar, né? Quero lembrar também que o curso de desenho geométrico, né? Mais clássico, a gente não usa materiais assim, ainda mais quando tá aprendendo, que é o caso desse vídeo, que é pro ensino básico, né? Ali, os primeiros contatos com o curso de DG. Então, faço aqui, pronto, olha que bonitinho. Tem o nosso octógono. Olha aqui que no esboço eu coloquei o polígono, o octógono, e coloquei também aqui a circunferência circunstrita, né? Faltou aqui nesse meu esboço só uma informação, que é a informação do raio da circunferência circunstrita. Então, aqui, ó, eu tenho... Ô, plantê, calma. Tenho aqui, por exemplo, esse segmento pode representar o raio, e ele tem uma medida de 5,8 centímetros. Eu chamei esse ponto de O. Ai, vou chamar esse daqui de O, então. Acabei de ver que eu já tinha chamado um outro. Beleza, galera. Construir o octógono, parte 1. Agora, eu tô pedindo dois elementos aqui. Eu tô pedindo o ortocentro do triângulo CFE, CFE. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, com a minha caneta azul, também 0,5, mas para ficar mais evidente para vocês. E vou traçar esse triângulo CFE. Ah, eu vou traçar a reta que contém os lados, porque talvez eu tenha que prolongar, e aí eu evito imprecisão, tá? O ideal teria ser feito isso antes. Beleza, gente. Tenho aqui, então, o nosso triângulo CFE, esse triângulo aqui, e o enunciado tá me pedindo o ortocentro desse triângulo. O ortocentro, se você não lembra o que é importante dar uma revisitada aí, né? Tem aqui no canal informações sobre sevianas e pontos notáveis, e eu falo sobre o ortocentro. O ortocentro, ele é a intersecção das alturas de um triângulo. Nesse caso, então, do triângulo CFE, eu vou precisar construir pelo menos duas alturas, e dessas alturas eu encontro a intersecção entre elas. Aqui no meu esboço, eu construí a altura relativa ao vértice C, e relativa ao vértice F, então, eu vou fazer a mesma coisa, tudo bem? Para construir a altura relativa ao vértice F, vou aqui, concentro em F, o meu compasso, determino dois pontos, ó, ficaram bem próximos. Termino dois pontos, desses dois pontos, a gente constrói a nossa mediatriz. Eu já vou usar esse próprio ponto, então, só vou determinar um aqui para baixo com a mesma medida. Opa, é aqui, não no vértice. Cuidado aí, que às vezes a gente se equivoca na construção. Aqui, então, eu vou representar a altura. Pronto. Tenho aqui a altura relativa ao vértice F. Vou fazer agora a altura relativa ao vértice C, tá? O ideal, na verdade, olhando aqui melhor, seria fazer relativa ao vértice E. Por que relativa ao vértice E? Porque a construção é mais fácil, olha. Inclusive, a altura, nesse caso aqui, vai ficar na região interna do meu triângulo, né? Olha, vai ficar aqui bonitinha. Essa minha altura ficou externa porque esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, é um ângulo obtuso. Então, o ortocentro em um triângulo obtuso, que é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, ele sempre vai ficar na região externa, né? Então, beleza, fiz aqui. Vou fazer aqui essa outra altura, cadê aqui? Vou fazer relativa ao vértice E mesmo que meu esboço esteja na outra, porque aqui vai ficar muito longe, enfim, o espaço não é muito grande. Beleza, vou fazer o mesmo esquema, pegar a mesma medida para poder encontrar aqui, fazer a construção da mediatriz. E aí, eu terei aqui a altura relativa a esse vértice, bem tranquila. Então, esse ponto aqui que eu encontro é o nosso ponto A1. Esse ponto aqui, ele é o ortocentro do triângulo CFE, foi o que foi pedido aqui no enunciado. E também me pede o baricentro do triângulo ADG. Vamos representar esse triângulo aqui, deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Ah, tenho, olha, outra 0,5. ADG, então, vamos lá. A até D, D até G e G até D. Pronto.
Esse triângulo aqui, ADG, ele é um triângulo acutângulo. Tô pedindo as medianas, desculpa, tô pedindo o baricentro, que é a intersecção das medianas, certo? Então, eu vou construir a mediana em relação a esse triângulo aqui, né? Lembrando, gente, que as medianas, elas são sevianas, que partem de um vértice e vão até o ponto médio do lado oposto, né? Então, eu vou precisar determinar aqui o ponto médio, por exemplo, do lado AD. Para isso, eu vou construir a mediatriz de AD. Então, vou abrir um pouco o meu compasso, mais, ó, quanto traçado. De A também. Opa, vou precisar prolongar um pouco mais aqui. Pronto. E aí, eu vou encontrar aqui, ó. Cuidado para não pegar traçado errado. O ponto médio, esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de nada. E aí, eu vou fazer um outro que vai ser, por exemplo, a do AG. Então, vou fazer aqui a mediatriz de AG para determinar o ponto médio, certo? Lembra que mediatriz determina o ponto médio de um segmento também, né? Ela não é só isso, ela é bem complexa, mas isso é um dos elementos que ela tem. Gente, vou representar agora, então, as nossas medianas. Vai de G até o ponto médio de GD, por exemplo. Fiz aqui. E a outra vai de D até o ponto médio de AG. Só que, olha só, eu só quero o baricentro. Então, eu não preciso da reta inteira, eu só preciso da intersecção. Então, eu fiz igual eu gosto de fazer, eu só alinhei, espero que seja bom, não tô vendo direito. Eu só alinhei e aí eu marco aqui onde elas se encontram. Então, esse ponto que eu vou... Opa, que eu vou marcar aqui de roxo, que ele tá morrendo já, vou chamar ele de X. Esse ponto aqui, ele é o baricentro do triângulo ADG. E aí, a solução do meu problema são esses dois pontos, o ortocentro e o ortocentro e o nosso baricentro, galera. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui se vocês acharam complexo, difícil, enfim, interessante, não interessante. Me conta um pouco mais sobre isso, pra gente poder também ir investigando, enfim, ir pensando. É um exercício que eu não considero exercício complexo, acho um exercício trabalhoso, porque as construções em si não são difíceis. Construção de octógono é uma construção tranquila. Construção de ortocentro é mais chato, mas não é difícil, né? Só tem que ficar atento quando ele tá externo. Baricentro é tranquilo, construção de mediana, não é uma construção complexa, mas é uma construção que fica bastante poluída, né? Então, é bastante importante ir cuidando dos traçados no processo de construção. Beleza? Espero que tenha ajudado. Curte, comenta, se inscreve para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?